Boa tarde a todos. Iniciar aqui agradecendo a todas as entidades, a Câmara Municipal, representada aqui pelo Milei, a todos os vereadores, secretários, através da Laura Kelly, secretária de Saúde, da Adriana, secretária de Educação, e todos os demais, ao Ministério Público da Comarca, representado pelo Dr. Adriano, muito obrigado, ao Poder Judiciário, aqui também representado, muito obrigado pela presença, e todas as demais entidades, clubes e serviços, liderança religiosa, Sindicato Rural, IFMT, ACIPLE, CDL, muito obrigado pela presença. E a Mônia, representando a Vigilância Epidemiológica como técnica nessa área também. Dizer que essa coletiva de hoje, ela não é uma coletiva da Prefeitura, mas ela é uma coletiva das entidades de Primavera do Leste. O trabalho preventivo do coronavírus, do Covid-19, ele não é uma luta da Prefeitura ou de um agente, mas ele é da sociedade toda. E por isso aqui ao nosso lado estão todas as entidades do município, sociedade civil organizada, para que todos nós passemos à comunidade algumas ações e medidas que o poder público como um todo passa a tomar a partir de hoje. Nós esperamos primeiramente a edição do decreto por parte do governo do estado, até porque existe uma hierarquia de decisões, uma hierarquia de orçamento, de medidas, de decretos, de leis. Então nós aguardamos essa edição que foi oficializada no dia de ontem. Desde sábado nós estamos com a nossa equipe toda reunida, da parte da saúde, a Mônia da Vigilância Epidemiológica, a coordenadora da UPA, Paula, a secretária Laura Kelly, para a gente poder traçar algumas medidas e fazer a coletiva, porque somente através de vocês, que são os veículos de comunicação, poder passar a informação verdadeira para a população, porque infelizmente a gente viu um monte de ações fake aí que aconteceu, algumas até com maldade, falando, a prefeitura já tinha parado o atendimento das creches. Não, ainda não, ia ter o momento correto para isso. A prefeitura está fechada por tantos dias. Não procede informação. Então é imprescindível que a gente faça essa coletiva, até para que o cidadão que está nos assistindo, seja ele através de qual veículo que seja, ele tenha real conhecimento dos fatos e das ações da prefeitura. Então, primeiramente, nós aguardamos a edição do decreto do governo do estado, e a partir disso sentamos hoje com a classe médica, sentamos com todos os secretários municipais, porque toda medida que o poder público toma, ele acaba tendo um atingimento no processo econômico, no processo cultural, no processo do dia a dia de cada cidadão. Então a gente não pode ser irresponsável de simplesmente vir e falar, não, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Tem que ser discutido isso de maneira madura e planejada. E é esse o motivo que essa coletiva tem ao nosso lado todas essas entidades aqui. No dia de hoje, nós também recebemos uma notificação recomendatória, assinada pelo Dr. Adriano, mas que leva ao crivo de todo o Ministério Público Estadual aqui da comarca, e de pronto nós decidimos por acatar essa notificação recomendatória, que depois da coletiva ela vai também estar disponibilizada, assim como o decreto, e onde nessa notificação até a recomendação, no âmbito das atribuições da Prefeitura, que suspenda imediatamente a emissão de alvarás para a realização de festas, eventos, bem como o adiamento de eventuais celebrações, solenidades previstas no calendário do município, bem como promova a antecipação das férias escolares. Assim como as unidades privadas de educação, assim como as faculdades, a rede pública estadual, a rede pública municipal, ela passa também a ter a suspensão nas aulas.
a princípio por 15 dias. Todos os prazos que forem colocados aqui, eles são maleáveis para poder ser postergados ou antecipados de acordo com a necessidade do momento. E o trabalho que nós vamos fazer agora é um trabalho preventivo, né? A situação ela pode tanto se pacificar quanto ela pode piorar, depende de uma série de fatores e circunstâncias. Então, de acordo com o momento, foi criado um comitê através desse decreto, e esse comitê ele vai ter a jurisdição e a discricionariedade para poder ampliar prazos, suspender serviços ou voltar serviços. Então, nós fizemos o decreto da suspensão das aulas da rede pública municipal, que inicia do dia 23, segunda-feira que vem, até o dia 5, são a princípio 15 dias, e estão sendo puxadas as férias que seriam no meio do ano, para não ter prejuízo aos alunos, isso conforme até a notificação recomendatória do Ministério Público. E por que não a partir de amanhã? Porque a gente entende que tem um monte de mães que trabalham, a sua grande maioria, a necessidade do filho estar na creche é porque trabalha, e se simplesmente a gente proibir, a creche está fechada amanhã, como que essa mãe vai proceder junto ao serviço? Porém, os pais que já quiserem fazer o resguardo dos seus filhos e já suspender as aulas a partir de amanhã, as faltas do dia 18 ao dia 20, elas serão consideradas faltas justificadas devido ao estado do decreto que a gente acaba de assinar. Nós passamos a suspender temporariamente todos os projetos e programas, como o Projeto Conviver, e todos os grupos de idosos, que é o público mais vulnerável nessa condição do Covid-19. Então, todos os programas, por exemplo, além do Conviver, nós temos várias unidades de CRAS e CREAS, que nós temos trabalhos, assim como os postos de saúde, os ESF, disciplinado ao público idoso, ao público gestante, ao público hipertenso. Então, todos esses grupos, eles estão, a partir de agora, suspensos de todas as secretarias, assim como os programas que envolvem crianças e adolescentes, como o projeto Craques do Amanhã no Esporte, escola de teatro, escola de dança, escola de música, que está dentro da Secretaria de Cultura, e o programa CREJU, através da Secretaria de Assistência Social. Estão suspensas também visitas, tanto ao lar da criança, ao lar do adolescente, lar do idoso, por entender que o vírus ele tem um público-alvo e que muitas das vezes, vamos supor, tem um jovem que é sadio e ele acaba estando infectado, mas esse vírus ele não vem, como se fosse, ele não vai desabrochar no jovem, mas ele pode estar com o vírus e acabar levando isso para dentro de casa, onde lá ele convive com o avô, com o seu pai, com o idoso, com o próprio filho, aonde acaba podendo acarretar uma situação mais complexa. Então, até depois vou passar para a Mônia, que é da Vigilância Epidemiológica, para a nossa secretária de Saúde, aonde vai ser exatamente passado algumas questões, Se você tem um idoso dentro de casa, evite você também alguns locais com concentração de pessoas, Algumas regras, por exemplo, quem chegou de viagem, fica resguardado durante 14 dias em casa. Por que 14 dias? Porque é o período exatamente que o vírus pode se manifestar, Então, eu estou com uma gripe, comecei a tossir, tive contato com uma pessoa que veio de viagem, de alguma região que está sendo foco do suspeita. Então, procura ficar em casa. Elas já vão explicar os procedimentos para a pessoa que eu estou tossindo, eu acho que eu estou com o que eu tenho que fazer, qual o procedimento? Que muitas das vezes, por falta de informação, as pessoas estão indo nas unidades de saúde, estão indo para dentro da UPA, e esse não é o caminho correto. Então, a necessidade da gente levar informação concreta e sólida para a população.
A prefeitura acabou cancelando eventos como até tínhamos hoje, lançamento de escola, apresentação das seleções. Então é claro que as obras da prefeitura vão continuar, vão começar, só que nós não vamos fazer os eventos, os momentos solenes como a gente é acostumado a fazer. O programa Eu Amo Meu Bairro, que seria no bairro, na região do Primavera 3 e Padre Honesto, que seria talvez a maior edição do programa, que foi cancelado, mantendo somente a parte da limpeza, para evitar o tumulto de pessoas. E eu quero deixar de público aqui para toda a imprensa, né, o reconhecimento, o agradecimento da cidade sobre 3 entidades que seriam responsáveis por fazer os 10 dias mais movimentados da história de Primavera, trazendo cerca de 50 mil visitantes, movimentando a nossa economia, e que depois, até mesmo de conversar cada um com a sua diretoria, depois de sentar com o poder público, dialogar de maneira muito grande, acatar as notificações do Ministério Público, mas acima de tudo reconhecer que o momento às vezes é da gente segurar, e eu estou muito triste por isso, de um lado, porque eu sei enquanto gestor o que movimentaria a cidade, mas isso por se tornar às vezes um risco de exposição, acabaram tendo um entendimento junto com o poder público de poder postergar ou cancelar alguns eventos. Eu queria deixar de público aqui, e na sequência eu vou estar participando de uma outra coletiva ao lado do meu amigo presidente do Sindicato Rural do Nardes, do Marcos Bravin, toda a diretoria que aqui a dona Laura está representando, que oficialmente vão informar do adiamento da Farm Show, que é com certeza o maior evento hoje, um dos maiores eventos do Brasil, que Primavera toda estava preparada para receber a Farm, só que pelo número de pessoas, número de visitantes, o sindicato achou prudente fazer o adiamento desse evento, depois normatizado e sentado com o poder público municipal também. O Clube Cavaleiros Negros, que tem um dos maiores eventos de encontro de motociclistas aí do estado, que também foi pelo adiamento. Quero deixar o agradecimento aqui ao vereador Manuel, que representa o Motoclube, e ao Padre Denis, que é uma grande liderança da Igreja Católica, que desde o ano passado, há muitos meses, vem organizando o Pré-Alegrai-vos, que vão trazer caravanas coletivas de vários lugares do estado, e que ontem à noite, junto com a diretoria, junto com o bispo, eles acharam por bem de fazer o cancelamento dessa edição do Pré-Alegrai-vos. Então a gente sabe que para nenhuma dessas entidades é fácil, que para a nossa população não é fácil. Muitas pessoas, sonhos, investimentos envolvidos, mas essas 3 instituições tiveram a grandeza de reconhecer o momento. Então, fazer o nosso agradecimento público a essas entidades aí. Em relação às boates, igreja, bares, lanchonetes, vai haver a recomendação através do decreto, para que evitem a aglomeração. Lembrando que nós não podemos também inviabilizar o comércio, mais que as pessoas que estão acima de 60 anos, eu queria comer uma pizza, liga no telefone, liga pede a pizza em casa. As pessoas que forem a lanchonetes, que façam a devida higienização, que evitem a aglomeração, pessoas que vão voltar para casa, às vezes vão estar expostos com algum idoso ou alguma pessoa mais vulnerável. As pessoas que chegarem de viagem terem essa consciência de fazer esse isolamento voluntário, isso é de suma e fundamental importância, porque não adianta todo o poder público, todas as entidades estarem numa campanha, estarem fazendo a prevenção, se o cidadão não colaborar. E passar para a imprensa que nós tomamos a decisão, e através da comunicação da prefeitura, nós vamos emitir um boletim diário oficial para vocês da situação do coronavírus. Como está hoje? Foi falado que tem 3 casos, 2 casos, casos confirmados? Não. Hoje, a cidade de Primavera tem um caso suspeito, ao qual a pessoa está no isolamento residencial, foi feito o colhimento de
perguntas. Então, o decreto ele é um pouco extenso, daqui a pouco ele vai estar publicado em Diário Oficial, mas vou passar a ler 3 artigos aqui que são, acredito que todo ele é importante, mas são os 3 artigos com mais conotação. Então, o artigo 3º fica determinado: a Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a comunicação, realiza de forma urgente campanhas publicitárias de orientação, precaução, contágio do coronavírus, Covid-19, sobretudo voltadas à população com idade superior a 60 anos de idade, aos estudantes das escolas públicas privadas, aos usuários do transporte coletivo, aos servidores públicos municipais, notadamente das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social e Educação, aos profissionais que atuam em bares e restaurantes. Fica instituído o Comitê de Enfrentamento do Novo Coronavírus com a finalidade de coordenar as ações do Poder Público Municipal, visando ao combate da disseminação do Covid-19 no município. Para atender o disposto desse decreto, o município resolve: 1. Suspender eventos de qualquer natureza que exijam licença do Poder Público com público superior a 100 pessoas em local aberto e superior a 50 pessoas em local fechado. Suspender todas as atividades das secretarias de assistência social que envolvem crianças, adolescentes, gestantes e idosos no prazo de 30 dias. Suspender as atividades escolares da rede pública no período de 23/3 a 5/4, a título de antecipação de férias, conforme recomendatória do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e no período de 18/3 a 20/3, os alunos que não comparecerem à rede municipal terão suas faltas justificadas. Suspender até o ulterior deliberação todas as inaugurações de obras públicas previstas a serem realizadas pelo Poder Público Municipal. Suspender as férias e licenças prêmios a serem concedidas aos servidores públicos vinculados à Secretaria de Saúde que exercem suas funções nas áreas fins, podendo o chefe do Poder Executivo convocar aqueles que se encontrem em gozo de férias e licença, caso necessário. Suspender as viagens a serem realizadas pelos servidores públicos municipais decorrentes do exercício das atribuições, salvo se devidamente autorizado pelo Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus. Suspender todas as ações e eventos das secretarias municipais por 30 dias. Isso, eventos que vão gerar aglomeração, como nós falamos. MPB no Porto Sol, bailinho na pista de caminhada e outros eventos. Recomendar que eventos esportivos, religiosos, culturais, sociais que não necessitem de licença do Poder Público sejam suspensos por prazo indeterminado. Recomendar que aos cidadãos com sintomas prioritários liguem preferencialmente aos telefones 0800 64 724 79 e 66 30 54 para a realização de triagem, evitando assim que haja propagação do vírus. Após a triagem, caso necessário, será encaminhado uma equipe de saúde na residência do cidadão. Recomendar que o transporte coletivo de qualquer natureza adote higienização diária, interna e externa, contendo dissipador, dispensador de álcool em gel. Os servidores públicos municipais acima de 60 anos de idade e gestantes deverão exercer suas atribuições no cargo do sistema home office, conforme orientações de sua chefia. Competirá ao PROCON municipal considerar-se abuso do poder econômico, a elevação arbitrária dos preços sem justa causa dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do Covid-19, sujeitando aos infratores as penalidades previstas na legislação. Competirá ao PROCON municipal realizar as medidas de fiscalização necessárias mediante representação para fim de observância no CAPT. Aqui até a doutora Crema, agradeço aí a participação. Quero agradecer também à Procuradoria do Município, a assessoria jurídica, que se dedicou bastante para a gente poder elaborar e editar esse decreto. Então, eu queria passar aqui rapidamente ao representante da Câmara e, na sequência, ao Ministério. Então, representando aqui o doutor Adriano, promotor de justiça. Boa tarde a todos. A gente entende que realmente esses adiamentos, esses cancelamentos causam um transtorno econômico para as pessoas, mas nós estamos tentando preservar a saúde e a vida das pessoas. Esse vírus realmente está uma contaminação muito rápida e as medidas e as recomendações que o Ministério Público fez foram no sentido de precaver o sistema público de saúde para suportar a demanda que possivelmente em poucos dias aumentará significativamente. Então foi mais nesse sentido que o Léo já expôs aqui as recomendações do Ministério Público, mas se todo mundo participar, todo mundo colaborar, a gente tem
a passar tranquilamente por essa crise. Obrigado, era só isso que eu tinha a falar. Passou a nossa secretária. Boa tarde. É um momento da Secretaria de Saúde que o prefeito falou, nós estamos desde sexta-feira em um trabalho reservado junto com os técnicos, porque o que a gente sempre quis e quer é passar a realidade para a população. Todo o protocolo que foi feito foi através de orientação da organização do Ministério da Saúde. Então nós fizemos um estudo e para isso agora nós vamos começar a expor. A preocupação nossa, na verdade, é a população olhar como caos, se desesperar e começar a ir nas unidades de saúde. Então nós vamos passar algumas notas para a população, para se acalmarem, que nós não estamos com nenhum caso positivo, teve uma suspeita, mas nós temos que nos prevenir, cuidar daquele que nós amamos, principalmente os idosos e as crianças, e aqueles pacientes que têm alguma doença, né, crônica ou alguma doença que pode acelerar esse vírus. Então nós vamos fazer um monte de normativas, nós vamos mudar o nosso atendimento dentro da atenção básica. Para isso a gente está com a equipe aqui, nós estamos com a doutora Raquel, que vai tirar algumas dúvidas nossas, com a Mônia, e vamos começar a ter um diálogo agora. Eu espero que vocês possam perguntar e a gente responder, e vamos ir. Pode ser assim, prefeito? Eu já estou... Vou passar também para a Cleide, representando o Poder Judiciário. Então, o presidente do Tribunal de Justiça, juntamente com a Corregedoria, baixou uma portaria, né, regulamentando o atendimento do Poder Judiciário. Os prazos eles estão suspensos por 15 dias, né, pode haver mudanças aí sobre esses prazos. Só serão analisadas medidas de urgência e caso seja com alguma criança também e adolescentes em conflito com a lei. Então, suspensos os atendimentos ao público, tá? Até advogado, só medidas estritamente urgentes, que seriam medidas de plantão. Atendimentos psicológicos e com assistentes sociais, de demandas processuais também estão suspensas. Esse mês, hoje mesmo, a gente teria um júri, teriam 4 júris esse mês, todos foram suspensos também, terão novas datas, assim como todas as audiências, tanto conciliação, quanto com os juízes, no Sejuste, então tudo suspenso. O fórum hoje está parcialmente fechado, então aberto lá mesmo só para informações e essas medidas de urgências. Caso haja alguma necessidade de informação, a orientação é que seja feita através do telefone, né? 3500-1100. E aí a pessoa será atendida e direcionada aí ao departamento correto, porque mesmo estando os prazos suspensos, os servidores eles estarão trabalhando da mesma forma, só que internamente. Então acho que seria isso. Pessoal, então informar que nós teremos 2 porta-vozes junto à população e a entidades, aos veículos de comunicação, que é a secretária Laura Kelly e que é a Mônia, coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Por que isso é necessário? Para que não haja informação distorcida e pedir para a população não divulgar informações fake, informações falsas, porque isso acaba gerando uma síndrome de pânico no município, né? Então é importante que venha atrás da informação oficial, né? Nós vamos fazer boletins diários para a imprensa, elas vão estar disponíveis para fazer entrevistas, para poder responder perguntas, mas tudo isso é imprescindível que a população nos ajude também. Vou passar aqui para a Mônia, para a doutora, e na sequência nós vamos abrir para a imprensa. Da mesma forma que vocês recebem muitas informações desencontradas e um número muito grande de informações, nós da saúde também. Então, é um cenário epidemiológico muito dinâmico. As informações e os critérios que nós temos utilizado hoje podem mudar a todo momento.
à medida que o vírus se espalha ou que ele reduz a transmissão. Então, a gente pede a vocês que tenham cautela na divulgação de informações e que acatem as informações oficiais pelos órgãos oficiais também. É importante ressaltar a questão do caso suspeito. Ele está já, como o prefeito disse, em isolamento domiciliar. Os demais moradores do domicílio, nós também pedimos que ficassem em isolamento, né? A gente não tem um prazo específico para a resposta desse exame, né, laboratorial, visto que não é de nossa competência municipal o processamento dessa amostra. Independente do exame, isso é algo que é bastante importante que vocês nos ajudem, o tratamento independe do exame. Então, dando positivo ou não, até porque não existe um tratamento específico, tá? Então, a recomendação para casos suspeitos vai ser, a princípio, isolamento domiciliar. Então, ter um resultado ou não, a gente sabe que as pessoas elas têm essa necessidade, da mesma forma que é da dengue, que a gente sabe, vendo esse problema já faz muito tempo, eu quero saber se foi dengue ou não. Mas a instituição do tratamento e a sua melhora não depende do exame. Então, até porque os recursos são limitados, os kits são limitados, então existirão critérios para essa coleta, inclusive para a classificação de caso suspeito. É importante a gente frisar essa informação, e essa é uma informação correta dos meios de comunicação, de que cerca de 80% a 90% dos casos apresentarão somente sintomas respiratórios leves, que não precisarão do serviço de saúde, nem da unidade básica de saúde. O que a gente pede, então, para esses casos é somente o isolamento. Dentre esse número de possíveis infectados, só 20% realmente precisarão de atendimento dos serviços de saúde. Então, a gente precisa preservar os serviços de saúde, não só os públicos, mas os privados também. Vou passar para a doutora Raquel para fazer algumas recomendações médicas, que por mais que pareçam bastante repetitivas, é só fazendo informação repetitiva, repetindo todas essas recomendações que a gente pode ter uma progressão positiva. Boa tarde a todos. Eu acho que o principal objetivo de nós médicos, todo mundo da área de saúde, hoje é evitar um colapso do sistema de saúde, tanto particular quanto público. Então, as medidas que a gente está tomando hoje no município, e já está sendo feita em algumas cidades e outros países que já estão em colapso, a gente está tendo tempo para agir. Essa é a nossa diferença hoje da China, da Itália, que está num caos um pouco maior. A recomendação maior que eu, como médica, tenho para fazer para todos, para a população em geral, é que fiquem em casa. Evitar essa transmissão. O vírus ele se transmite muito rápido. Então, a gente quer evitar a circulação de pessoas para que isso seja menor num tempo maior. A gente deve estar ouvindo muito em alguns veículos de comunicação que a gente tem que achatar a curva. Achatar a curva é o quê? Eu distribuir esses casos, que eles sejam mais leves, para a gente ter capacidade de atender a todos os pacientes que complicarem, com condições da gente dar um atendimento digno e de que isso venha a ter um objetivo de recuperação. Então, eu acho importante que a população, assim, ajude a todos aqui e pensem que, por mais que achem que é mais um resfriado, realmente a maioria dos casos, como a Mônia falou, 80% dos casos a gente já sabe que serão mais um resfriado que todo mundo já teve, e as recomendações é isolamento em casa e os remédios daquela velha receita da avó. Muita hidratação, um remédio para febre, dor e repouso. Isso, no geral, é para qualquer virose respiratória, não é só para coronavírus, e o tratamento vai ser o mesmo domiciliar. A gente não quer que esses casos compliquem, a gente não quer que as pessoas transmitam.
todo mundo tem um vô, uma avó, ou um paciente que é transplantado, ou um paciente que está em tratamento de câncer, ou alguém que tem alguma doença que usa remédios que abaixam a imunidade. Então a gente tem que pensar nessas pessoas, e essas pessoas realmente podem complicar. E a gente precisa entender que isso é importante, os viajantes se isolarem, mesmo que tiverem sintomas graves, que devem ir atrás. Então isso deve procurar um serviço de saúde, tanto particular quanto público. A gente precisa de ajuda de todos como indivíduo traz ao coletivo. Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento, ter uma empatia maior por quem eu nem conheço. E isso que é um sentido de ajuda. Precisamos nos ajudar e a gente vai estar auxiliando a todos e dando informações corretas. Tem muita coisa em internet e veiculando que não tem nenhum sentido. E a gente vai disponibilizar alguns telefones, que o prefeito já falou, e a gente vai estar dando auxílio para informações corretas durante todo esse período que a gente não sabe ainda quanto tempo se resolverá. Queria ressaltar que as medidas, elas não são para gerar pânico, mas elas são medidas preventivas. E quanto mais a gente espalhar essas medidas preventivas, menor vai ser o desgaste no futuro. Então, não é realmente motivo para pânico. A gente sabe que quando a gente tem uma enxurrada de informações, a gente se preocupa realmente, mas a gente não pode dizer que não pode se preocupar com isso. É importante que a gente leve sim em consideração todas essas medidas e elas são medidas de precaução. É importante que a gente frise isso bastante. Então a Flávia está com o microfone, e aí a imprensa, quem quiser fazer alguma pergunta, uma participação. Prefeito, primeiramente boa tarde a todos. Tem uma pessoa aqui que está querendo saber se a feira municipal vai funcionar de forma normal ou vai fechar também. Isso aí está sendo avaliado pela Secretaria e nós vamos fazer essa informação até o final de semana. É porque tem que resguardar de qualquer forma os pequenos agricultores, tem que ser resguardado o processo econômico, mas orientando que as pessoas que são mais vulneráveis, que elas não vão realmente, né, acima de 60 anos. Boa tarde, prefeito, Jaqueline, Jornal Diário. Eu gostaria de saber o que as pessoas, porque não ficou muito claro, acredito para quem esteja assistindo em casa, o que as pessoas devem fazer quando sentirem os sintomas, até mesmo para a gente evitar grandes filas na unidade de saúde. Nós vamos estar passando 2 números de telefone, que vai ser o Disque Corona, onde nós vamos estar conversando com essa pessoa, orientando e vendo quais os sintomas que ela está tendo para saber aonde a gente pode encaminhar. Se foram sintomas parecidos com corona, nós vamos mandar uma equipe da unidade de saúde até a casa dela. O que é importante? Evitar que essa pessoa que tem alguns sintomas saia de casa. Então a nossa equipe da saúde vai estar indo até a casa dela para fazer uma nova consulta com o médico, com o enfermeiro, e aí, se preciso, fazer até mesmo uma coleta do material. Então, a primeira orientação, não precisa sair de casa. Se o caso for um caso que nós, conversando com a paciente, notificarmos que não pode ser corona, pode ser uma dengue, pode ser uma gripe, a gente pode estar orientando ela, está indo para a unidade básica de saúde, conversando com a equipe, informando que mais uma paciente está indo, mas que não é caso suspeito. O que é importante também a gente lembrar, nós não podemos, por qualquer coisa, achar que é o coronavírus, né? Então, tem alguns sintomas que podem estar associados a ele. Então, nós temos que ficar alerta de acordo com o sistema da paciente, né, doutora? Quer complementar? Na verdade, os casos, a maioria vai ser simples, é como um resfriado que a gente já está habituado. É febre baixa, tosse, dor de garganta, dor no corpo, uma dor de cabeça, que são comuns a todas as viroses. Alguns casos, poucos, têm diarreia associada. Então, assim, não vai passar disso os casos leves. Esses casos,
como a gente não vai, às vezes, conseguir diferenciar de outras síndromes gripais, a gente recomenda que fiquem em casa. O que a gente pede que procurem unidade de saúde para consulta médica, avaliação da enfermagem. Estou com uma tosse que não passa, estou com uma febre que está só aumentando, uma diarreia que não para, dificuldade de respirar. Isso vocês têm que ter uma avaliação médica para a gente poder saber se a gente vai recomendar ainda um isolamento, que é um quadro que pode estar evoluindo ou não. Posso deixar em casa, dependendo de como for a avaliação do paciente, isso depois da avaliação médica, e dependendo do caso, se tiver um pouco mais grave, como desconforto respiratório mais agudo, a gente vai ter que ir à UPA. Então, assim, respondendo a pergunta, a gente pede que, quando estiverem com dúvida de que isso possa estar piorando, aí procurar a gente, entendeu? A febre, ela não costuma ser muito alta. A dor de garganta, assim, basicamente é como um resfriado que qualquer um já teve. Então, a gente não tem como, também não tem muitas informações das complicações. Dentro do hospital, tem várias variantes, várias coisas que podem estar cometendo o paciente, depende do quadro de cada um, da doença de base de cada um. Então, a gente pede que, se tiver dúvida, vai ter que acabar procurando. Mas, um resfriado, eu acho que todo mundo já tem ideia de como é. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir diferenciar coronavírus de outras síndromes gripais, porque a gente até não vai ter kit para todo mundo para testagem, né? Então, o isolamento vai ser de qualquer forma ou domiciliar ou hospitalar, e isso vai depender de avaliação médica. Doutora, boa tarde, eu sou a Andréia, representante da TVU, prefeito, autoridades. A pergunta às vezes a gente pensa que não aconteça, que não vai acontecer no nosso município, rezamos, pedimos a Deus que não aconteça. Mas caso venha acontecer, caso de a pessoa ter que ir para a UTI, se caso acontecer um caso grave, digamos uma criança, um senhor de idade, tem UTIs para atender o município hoje em Primavera do Leste, caso aconteça em mais do que um caso? Nós temos que lembrar que a UTI que nós temos é do Estado. Então, são várias vagas para vir para essa UTI, então é aberto. Para falar para você hoje, se tivesse 5 casos de coronavírus para ir para a UTI, não teríamos. Por isso que nós temos que prevenir, né? Então é uma regulação feita pelo Estado, então nós estamos evitando que se chegue a esse ponto, né? Esse é o problema do país que teve o problema do coronavírus e do Brasil também. Nós não temos estrutura para deixar agravar, por isso que nós temos que nos unir agora. Tá? O sistema de saúde ele é único, é SUS. Não tem como aqui em Primavera nós falarmos, só vai internar na UTI quem for de Primavera. Então, hoje, em toda a nossa região aqui, quantos municípios tem UTI? Só nós. Santo Antônio, Paranatinga, Pochorel, Gaúcha, Novo São Joaquim. Acaba toda essa grande região de 11 municípios acaba tendo Primavera como referência. O caso de UTI são os casos mais graves. Agora, é importante, o que nós estamos pedindo é a informação preventiva. E nós vamos tentar otimizar para que o paciente ele não piore, e quem possivelmente tem o vírus não repasse. Então, o Léo está com sintomas. Eu vou ter o telefone que eu vou ligar. Esse telefone nós vamos precisar de vocês para comunicar à população. Vai ter um 0800, vai ter um número de celular. A doutora vai atender. Vai falar, você é de qual unidade, tal, eu sou daqui do Tuiuiu. Então a equipe do Tuiuiu vai fazer um atendimento na sua casa e vai verificar, esse comportamento seu não é, isso aqui é dengue, não, realmente tem suspeita, então nós vamos fazer o colhimento do material. Mas, de qualquer forma, o Léo, como não é um caso vulnerável, a melhor coisa que ele tem a fazer é fazer o quê? Ficar no isolamento. Outra
gira em torno de 5% de pessoas infectadas. Então, realmente é uma quantidade pequena. Por isso que, se a gente aumenta o número de pessoas infectadas, a gente vai aumentar o número de pessoas que vão precisar do serviço. Então, daí então, a necessidade de medidas de precaução. Eu gostaria também de ressaltar que hoje, no período da manhã, nós contamos com a presença do Dr. Juliano, infectologista do município, e ele fez diversas reuniões, primeiro com os médicos e a equipe da UPA, num segundo momento com diversos setores da Secretaria de Saúde e com os hospitais privados, e no terceiro momento com as equipes da Atenção Primária à Saúde. Então, para que a gente deixe alinhavado todo esse atendimento, e os hospitais privados se mostraram também bastante abertos à nossa necessidade de possíveis leitos para casos de leve a moderado. Olá, prefeito, secretários e todos que fazem parte ali da composição da mesa de honra. A minha pergunta é para a secretária de Saúde. Esse caso suspeito, essa pessoa estava em qual região do país? Mato Grosso do Sul. Ele estava em Mato Grosso do Sul. Nós sabemos que aqui em Primavera do Leste tem um fluxo muito grande de moradores em situação de rua, né, que vêm de outras regiões. Eu gostaria de saber qual que vai ser, o que vai ser feito pela Secretaria de Assistência Social e como será feito o atendimento da Polícia Militar e da Polícia Civil, que também lidam, né, diretamente com esse tipo de pessoas. Essa aí é uma pauta que o comitê, como foi informado, ele vai, através do comitê da Secretaria de Assistência, fazer uma reunião daí com os poderes de policiamento para tratar essa pauta, e essa reunião possivelmente seja amanhã ou depois de amanhã. Em relação à Polícia Militar e à Polícia Civil, eles vão poder dar atendimento, prefeito? Então, nós estaremos junto com essas instituições, além deles com o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, de maneira organizada com todos eles, para a gente tratar esse assunto dos moradores em condição de rua. Lembrando que nós estamos fazendo um planejamento, é uma coisa nova que chegou no mundo, então a gente pode ter alguns erros, mas nós estamos errando para tentar acertar. A questão da promoção social, nesse sentido, nós vamos estar sentando junto a Secretaria de Saúde também, nós vamos estar montando algo que a gente consiga chegar até a população. Nós vamos estar dando suporte também, orientações, tanto à Polícia Militar como à Polícia Civil, juntamente com o nosso protocolo do Ministério da Saúde. Nós vamos ver, porque cada hora, gente, está chegando um decreto, uma notícia do Ministério, então assim, é muito, muito complexo, é muito grande. Então a gente está também estudando, a gente não para, a gente não desliga, vai ficando até 7, 9 horas da noite acordado, tentando ler tudo que está saindo de protocolo para a gente tentar colocar no nosso município. Estão perguntando se as escolas particulares também, a questão das aulas, como vai ser, a questão do campeonato de futebol da CDL ser centralizado, as academias, as escolas particulares. Isso, as escolas particulares elas são reguladas pelo Sistema Estadual de Ensino e o governador incluiu elas no decreto. A grande maioria deve parar, já teve algumas que pararam hoje, deve parar até segunda, de acordo com o decreto. E também o Sinep, que é o sindicato dela, soltou também uma nota orientando que parem a partir de segunda até o dia 5, preventivamente. O campeonato de futsal da CDL, tem alguma informação? São Aldir. Nós vamos seguir a orientação do poder público, para nós poder se orientar e fazer o melhor, porque a CDL não vai querer ser independente. Então, nós vamos seguir a sua orientação. O bom de falar é que assim, a publicação do decreto hoje são instrumentos novos e, de acordo com o que for aparecendo, os obstáculos, desafios, o comitê gestor vai reunindo com os segmentos, como foi colocada a questão dos moradores em situação de rua e a situação do campeonato da CDL. Prefeito, mais uma pergunta aqui dos telespectadores da Record. A questão da feira municipal, ela vai funcionar ou também vai cancelar? Então, na verdade já foi feita ali, né?
essa situação nós estaremos com o secretário e com os presidentes das duas associações. O poder público não pode simplesmente também ir lá e fechar o comércio, porque é o ganha-pão de muitos deles. O que nós vamos ter que ter é orientação da população para evitar que a pessoa em vulnerabilidade, ou seja, a criança, o idoso, né, ele vá até esses locais de aglomeração. Até porque é rede de abastecimento, realmente bem lembrado pelo doutor Adriano, e a parte da higienização, né? Então, em relação à feira, nós vamos ter uma reunião ainda com o secretário da área, o coordenador e as duas associações, tanto a feira da 3 quanto a feira aqui do Centro-Oeste. Prefeito, eu gostaria de saber quantos kits há aqui para teste em Primavera do Leste. E caso haja descumprimento de alguma dessas medidas que o senhor anunciou, o que pode acontecer com as pessoas? Se elas insistirem em promover as aglomerações, essas coisas? Na verdade, em relação, vamos supor, vai um show nacional, ele está impedido de acontecer. Né? Tem uma normativa do governo do Estado, tem uma notificação recomendatória do Ministério Público e tem uma decisão do Poder Público Municipal. Então, automaticamente, nem o alvará para esse evento ele vai conseguir. O que é evento, estabelecimento privado, né? Então já é mais dificultoso. Agora, o que depender da licença pública, não vai acontecer. Em relação aos kits, até eu vou passar para a Mônia, mas o kit, ele não é uma questão do município. É igual quando fala, está faltando vacina, porque a prefeitura não compra? Porque não pode comprar, porque a lei não permite. Existe uma normatização federal que eu não posso, a prefeitura não pode comprar vacina, e a prefeitura não pode comprar o kit, porque ele é de distribuição via Ministério da Saúde. Então, por exemplo, tem municípios aqui da região que estão sem nenhum, nós estamos com 2. Então, utiliza um e faz a reposição. Foi utilizado um sob o suspeito de ontem e já chegou outro kit para reposição. Então, hoje nós temos 2 kits aqui de reserva. É isso? Ele é para coleta do material e não para o processamento da amostra, tá? Então é bom deixar isso claro também. Nós temos 2 kits de coleta, mas todas as amostras são enviadas ao LACEN em Cuiabá. Algumas seguindo também, obviamente, toda a normativa ministerial. A partir do momento que eu tenho um exame positivo para outro tipo de influenza, a triagem para coronavírus cessa ali. Então, eles só vão encaminhar para outros laboratórios de referência caso seja negativo para influenza A, influenza B. Então, é tudo via laboratório de saúde pública. Só lembrando que Carlos Roberto, delegado da Polícia Civil Regional aqui de Primavera do Leste. Só para fazer um adendo ao que foi perguntado ao prefeito, o descumprimento de medida sanitária preventiva decretada pelo Poder Público constitui crime. O artigo 268 do Código Penal, salvo engano, trata especificamente desse crime, né, desse assunto, né, e com pena de 1 mês a 1 ano para o descumprimento. Quer dizer, pode sim ser, a pessoa será autuada criminalmente quando descumpre qualquer medida de prevenção sanitária, né, que foi decretada pelo Poder Público. Só um adendo aqui, viu, prefeito? Pessoal, as autoridades aqui de trás têm a vontade também daí, viu, gente, para poder manifestar. Tem uma pergunta da Carla Pereira, né, que está ao vivo aqui com a gente. Ela quer saber em relação aos moradores da zona rural, né, chácaras, fazendas, que tiverem suspeitas. Se vai alguma equipe da saúde até essas pessoas ou eles têm que vir até a cidade? Como eu disse, nós estamos no planejamento, né, Mônia? A gente ainda não chegou a pensar como nós vamos fazer em questão da zona rural. Porém, até amanhã, eu acredito que a gente tenha já uma resposta. Vamos até estar passando para você, Vanessa, que eu sei que ela vai estar assistindo. Né? Nós estamos construindo, gente. Então, não é fácil, tem muitas coisas que a gente ainda não pensou e estamos buscando respostas, tá? Vanessa, a orientação que já dá para passar para o cidadão morador da zona rural que está nos assistindo é que o Poder Público está disponibilizando 2 telefones.
Então, independente de onde ele estiver, ele vai conseguir esse acesso, que depois nós vamos publicar uma arte com os 2 números. Esses números, se eu estou na fazenda das 50 quilômetros daqui, eu vou atender, é a mesma central que vai ter o primeiro atendimento da pessoa de qualquer região da cidade. Então, esse profissional da saúde, por exemplo, a doutora vai atender, vai passar os sintomas, mesmo a pessoa estando a 50 quilômetros, se ela falar, ó, eu estou com mancha no corpo, ó, o coronavírus já não é. Então, ela já vai ter um primeiro atendimento, uma primeira triagem com o profissional médico. Então, o primeiro atendimento, por isso que é importante o quê? É a disseminação desse número telefônico, que às vezes essa senhora ela vai sair lá da fazenda, 100 quilômetros daqui, para chegar aqui e não é a suspeita. Então, assim, o que ela tem que fazer? Primeira coisa, regra para todo mundo: estou tossindo, fica em casa e liga nos telefones. A equipe vai fazer orientação e vai até o paciente. Vai ter necessidade de fazer o colhimento do material, ela vai fazer lá na casa do paciente. Aqui, Pereira Alves, Universidade Verde, Rádio Nova FM, pergunta para a doutora Raquel. Doutora, existe de fato alguns remédios consumidos em larga escala pela população brasileira que ajudam na disseminação do vírus? Olha, essa resposta é um pouco difícil de dizer porque a gente ainda está conhecendo os vírus. A gente não tem resposta para tudo o que as pessoas... Tem muita coisa sendo disseminada, que alguns remédios provocam que ele aumente a disseminação. A gente não tem resposta para isso ainda. A gente está... Tudo que está saindo de coronavírus, em questão científica, tudo vai ser estudado. Tem respostas que a gente não vai ter agora, vai ter daqui a 1 ano, talvez. Então, assim, essa resposta concreta eu não sei te dizer, porque isso depende de eu testar esse paciente que usa essa medicação com o tratamento do coronavírus, os sintomas que provocou, qual foi o resultado naquele paciente. Isso depende de amostra, de eu fazer uma verificação por um tempo, e isso a gente não está tendo. Isso são estudos científicos que a gente não está tendo como fazer. Tudo vai ser produzido, eu acredito que em 1 ano, por amostragem da China, da Itália, dos países que já estão com uma certa... Na verdade, eles estão travando um pouco agora e vão começar a cair os casos. A gente vai começar a aumentar casos, depois também vai diminuir casos. Então, assim, a gente não tem resposta para tudo. A gente não tem nenhum medicamento ainda específico para o coronavírus. Então, não tem como eu falar sobre interação de medicamentos com o vírus, com sintomas e com outras medicações ainda, porque ninguém sabe te responder essa pergunta ainda, porque é tudo muito novo. Nós temos materiais que chegam diariamente, assim, e várias vezes por dia a gente tem que ler o tempo inteiro para entender como tudo está funcionando. Epidemiológica, secretária de saúde, todo mundo, a gente está em constante atualização diária. O próprio Ministério da Saúde, ele pode fazer uma recomendação agora e amanhã mudar. Então a gente não tem resposta para tudo. Infelizmente não temos. É o que eu posso te responder. Mais uma pergunta aqui é sobre o atendimento da cozinha comunitária, que atende aí quase 300 pessoas diariamente. Como é que continua esse trabalho sendo realizado pelo município? O pessoal está esperto, é isso mesmo, quase 300 atendimentos por dia. A Record está atualizada, hein, prefeito? Desejo boa sorte a todos os profissionais da saúde. Obrigado. E aí, a secretária Márcia, ela até já deu a orientação. O atendimento vai continuar, mas não dentro da cozinha. Vai ser feita a distribuição via marmita no lado externo para evitar a aglomeração em ambiente fechado. Então, por exemplo, o cidadão que utiliza da cozinha comunitária, ele não pode simplesmente cortar, porque daí ele vai passar fome. Então, nós vamos garantir o alimento dele, só que vai mudar a modalidade do atendimento. Então, possivelmente entre amanhã e quinta-feira já tenha a resposta exata de como vai fazer, mas a princípio vai ser feita a liberação via marmita e não mais o almoço no ambiente fechado. Antes desse decreto ser publicado, nós temos um decreto que foi publicado na semana
passada em relação ao estado de emergência em casos de dengue. Então, nós temos pessoas que estão na linha de frente, que são agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Como que vai ser feito o trabalho delas também aqui no município? Nós ainda não conversamos com elas, mas já fizemos um planejamento em relação a como ela vai fazer o atendimento dentro da casa da nossa população. Ela vai continuar com o seu trabalho, porém com algumas regras que nós vamos estar passando para ela já amanhã em treinamento. Uma delas que a gente vai, vamos solicitar que a população, em vez de entrarem dentro da residência, deixarem que ela seguir do lado de fora e darem uma olhada por lá mesmo. Tá? Uma delas são essas. Uma das orientações. Se eu entendi, já que a dúvida é assim: como o profissional que é responsável em fazer a fiscalização no quintal vai entrar nas casas podendo ter uma pessoa com um vírus lá? Então, a reunião com elas é, como a Kelly falou, entre amanhã ou depois, mas de qualquer forma a orientação é que seja toda feita para o lado externo da residência, sem a proximidade da pessoa. Eu acho que a gente pode aproveitar a ocasião de isolamento voluntário, domiciliar, cada um dar uma olhada no seu quintal, cuidar da sua casa, nós vamos ter algum tempo para fazer isso. Pessoal, nós vamos para a finalização, então se tiverem alguma última participação. Não? Tranquilo? Então, assim, quero poder agradecer a todos que estão nos assistindo online, a todas as televisões que estão gravando material, né, para informar que a comunidade, a sociedade primaverense está unida em relação às ações no combate ao coronavírus, que de nada adianta estar aqui Câmara, Prefeitura, todas as secretarias, Polícia Civil, Promotoria, Judiciário, Polícia Militar, Bombeiro, todas as entidades, se nós não tivermos a participação efetiva da população, né? A população tem que entender que a exposição, principalmente do público vulnerável, ela é perigosa e é um trabalho que parte de cada um cidadão. Então, queria agradecer, mais uma vez, frisar a importância da população só divulgar informação oficial, né? Não fique, o que não tem assinatura oficial da prefeitura ou das entidades é mentira. E isso acaba ocasionando uma série de situações desconfortáveis para a população. Então, agradeço aqui em especial a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, Assistência, Secretaria de Esporte aqui, que tiveram aí os eventos comprometidos, né, mas tiveram essa disciplina de entender que o melhor agora é remediar. As entidades, Sindicato Rural, Cavaleiros Negros, né, a Igreja Católica, que tinham aí os eventos que foram oficialmente adiados, e agradecer a todas as entidades que estão aqui e a imprensa por participar e levar a informação à nossa população. Muito obrigado.